Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes na 9ª Conferência de Energia e Recursos Naturais da KPMG. Este ano, por conta da pandemia, estamos de forma virtual, mas esperamos que no próximo ano a gente consiga se aglomerar lá no Copacabana Palace, como nós fazemos historicamente. Vocês estão na sala de energias renováveis. Eu sou sócia líder de Power Utilities aqui na KPMG. E essa aqui é a nossa conferência, o segundo dia da nossa conferência, né? Nós já tivemos ontem mensagens do ministro, tivemos a nossa líder global, Regina Mayer, perspectivas da Eurásia, com excelentes notícias para a região, depois um painel de CEOs, e agora nós vamos ter aí, já tivemos hoje algumas salas paralelas, né? Eu acabei de sair da sala de Power Utilities, onde nós discutimos um pouco novos modelos de negócio, nós tivemos aí salas virtuais discutindo as perspectivas de hidrogênio, tivemos uma outra sala falando um pouquinho sobre as perspectivas para metals and mining, e agora nós vamos aqui para a nossa sala de renováveis, que nós vamos abordar a importância da equação das fontes, né, e a resiliência financeira das renováveis. Bom, eu quero agradecer de forma antecipada os nossos painelistas, convidados, que estão apoiando o nosso evento, e já chamar aí para o nosso palco o Sérgio Monaro, nosso sócio de Deal Advisory, que nos ajudará nessa moderação. Sérgio, o painel é todo seu, por favor. Obrigado, Franceli. Bom dia a todos. É com imenso prazer que a gente organiza essa sessão do painel. Bastante interessante aqui as discussões que nós estamos tendo nessa semana. Eu acho que aborda temas bastante profundos e bastante relevantes, né, para o país e também para as empresas, né? Apesar dessa ela chamar renovável, né, renewables, como a gente colocou aqui, a gente está tratando com empresas bem interessantes do ponto de vista de tecnologia, de processos e de quanto essas empresas, evidentemente, dentro dos seus portfólios, estão melhorando a condição dos portfólios existentes, os investimentos e tendo alta produtividade. É algo que às vezes não está transparente para a sociedade ou para as empresas, o quanto o nosso mercado local, com empresas estrangeiras ou empresas locais, estão se desenvolvendo e também contribuindo para o meio ambiente no final do dia, né? Então, eu tenho muita honra de apresentar alguns das principais empresas, né, hoje no mercado de óleo e gás, que são muito atuantes no país, dependendo dos seus subsegmentos também, né? Gostaria de apresentar brevemente um pouquinho brevemente o currículo de cada um, né? Temos aqui a representante, o Frederico Pereira. Frederico é o Head de Tax e Accounting da Petrogal no Brasil, uma das maiores empresas de petróleo do mundo, europeia, né, de origem portuguesa, e que tem se associado e tem participado até em parceria com a Petrobras em campos offshore, em campos muito importantes na parte do pré-sal do Brasil, e tem também, do ponto de vista europeu, participado de um movimento muito importante na área de eficiência e na questão de renewables também. Adicionalmente, nós vamos ter a participação, isso com muita honra recebemos o Rodrigo Alves, que é CFO e Relation Investors Head da Petrobras. A Petrobras, obviamente, para os brasileiros é até uma repetição, falar de quem é a Petrobras, dispensa qualquer comentário, mas a Petrobras ela tem desenvolvido não só o tema de pré-sal como foco principal, mas tem desenvolvido muitas áreas e muito desenvolvimento em áreas associadas a petróleo, inclusive do ponto de vista ambiental, como biodiesel, bioquerosene, processos de contenção de flare, várias tecnologias extremamente avançadas comparativamente com as globais no mundo que têm obtido extremamente sucesso no Brasil. É por isso que o modelo brasileiro de associações e parcerias com empresas internacionais tem sido uma das fronteiras principais. E a Petrobras é líder nesse segmento, né? Comparando até que em outras regiões do mundo, a questão de pré-sal e os processos utilizados pela Petrobras tem sido um destaque mundial. E, finalmente, gostaria de apresentar também a Luciana, que em algum momento é a gerente-geral da Marra. E Marra Energia é uma empresa de origem canadense, mas sueca também. Tem tido um crescimento notável
aproveitando alguns desinvestimentos da Petrobras em campos já maduros, em campos terrestres maduros, mas com uma tecnologia extremamente avançada, com processos extremamente interessantes do ponto de vista de recuperação de alguns campos de petróleo e gás, e vai falar um pouquinho também, não só da empresa em si, mas de como esses processos têm ajudado o aumento de produtividade e elevando o patamar de produção e produtividade de campos maduros no Brasil. Então, após essa breve introdução, eu gostaria de dar a palavra, por 10 minutos os palestrantes vão colocar um pouco de suas respectivas empresas, um pouco do que eles gostariam de dar como mensagens, e após 10 minutos de cada palestrante resumindo esses aspectos, a gente vai entrar um pouco mais no debate em si, na moderação que eu vou propor aos palestrantes, em termos de perguntas, respostas, e no final da palestra nós teremos espaço também para o closing, onde teremos acesso, obviamente, dos demais participantes para fazerem perguntas. E estaremos disponíveis para isso. Portanto, posso começar. Fred, eu acho que com você, a palavra da Petrogal, por favor. Bom dia, Sérgio. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade a todos. Agradeço a honra de estar aqui, ter sido convidado para o painel na presença de ilustres panelistas e moderadores. Então, mais uma vez, muito obrigado. Como você colocou um pouco, acho que esse é um tema super em voga, né? Acho que a Covid tem mostrado isso, que existem cada vez mais temas globais, temas que têm que ser discutidos globalmente. Eu acho que as mudanças climáticas e a discussão acerca da matriz energética, né, e dos investimentos tem também seguido esse modelo, não tem como fugir. E aí, se me permite, eu gostaria de fazer um pouco um enquadramento da Galp, né? Eu trabalho aqui no Brasil, a gente tem a denominação de Petrogal Brasil, nós somos uma joint venture com a Sinopec, mas nossa empresa está inserida dentro de um grupo econômico denominado Galp, como você falou. Ela é uma empresa líder, né, e símbolo em Portugal, então tem um contexto dentro da Península Ibérica super relevante. Dentro do Brasil, nas parcerias que são fundamentais com alguns operadores, dentre eles, principalmente a Petrobras, nós somos hoje o terceiro maior produtor de petróleo e gás do país, notadamente na região do pré-sal, e isso cabe aqui a alguns comentários. Então, acho que é importante, dentro de um contexto europeu, dentro de um contexto ocidental, né, a gente tem visto que as mudanças climáticas têm dirigido a pauta de investimentos, e nisso a Galp tem um compromisso, né, dentro das metas europeias de Net Zero até 2050, mas também assumiu compromissos próprios de reduções escalonadas, né, e mais adiantadas, né, para que a gente possa ter efetivamente a neutralidade carbônica. Acho que é um ponto importante dizer. Mais da metade do nosso CAPEX estimado, né, isso foi apresentado no nosso Capital Markets Day na Europa, ele ambiciona, né, o investimento em projetos de baixa emissão carbônica. Tá? Então, esse é um ponto importante. A gente entende que essa transição, notadamente com projetos de hidrogênio, de células de bateria também, bem como de renováveis, né, solares e eólicas, são fundamentais para um crescimento sustentável e continuado do nosso negócio. Tá? Então, a gente hoje já é o terceiro maior produtor renovável, né, na Península Ibérica. É importante dizer que a Península Ibérica tem um papel de liderança grande na Europa, nessa matriz renovável. E como nós já estamos aqui no Brasil há pelo menos 20 anos, né, e há pelo menos 11 anos presentes no pré-sal, né, a gente entende que o Brasil é um país fundamental, né, um mercado gigantesco, com uma série de oportunidades. Então a gente vê com muito bons olhos o Brasil como um mercado potencial para o desenvolvimento dessas novas energias também, nessa toada de transição energética. Falando um pouco do tema agora, eu acho que como consequência, né, de novo, uma pauta global, como consequência das alterações climáticas, né, e também pelas crises econômicas que a gente teve, pelo menos aí nos últimos 10 anos, eu acho que a pauta ESG, né, e a globalização dos investimentos levou as empresas de upstream a procurar ou acelerar, eu acho que a melhor palavra aqui seria aceleração, da disciplina de capital, né? Então, a buscar ativos efetivamente resilientes,
né, ativos que encontrem, né, e que tenham possibilidade de resiliência de produção, de custos baixos de produção e também que atendam, né, os critérios de compromisso da redução da emissão de gás carbônico. Então, eu acho que a Covid, né, também foi outro fator de aceleração, quer seja tecnológico ou também na pauta climática global. Acho que ela demonstrou, reforçou, né, de que estamos todos literalmente no mesmo barco. Então, efetivamente, ela antecipou algumas dessas discussões, né, é discutido como uma possível, né, consequência, nova consequência global, provável, na verdade, né, a antecipação dos efeitos climáticos. Isso forçou também, né, uma maior disputa, né, como eu já falei, pela disciplina de capital, mas também uma disputa por esse capital de investimento, quer seja no nível global, quer seja no nível de matricial, a depender e competir com outras matrizes de geração energética, né, mas também entre países. Então, nós estamos efetivamente cada vez mais disputando um capital que tem uma pauta, né, a disputar os anseios, né, a levar em conta os anseios dos investidores, né. Então, a gente pode ver que, historicamente, os investimentos em renováveis e em novas tecnologias têm crescido de uma forma constante. 2020 foi um ano atípico, com certeza, mas os investimentos nessas novas energias e em renováveis têm subido de uma forma constante, ao passo que os investimentos em upstream têm se limitado ou têm, efetivamente, quando você vai olhar de uma maneira global, têm sido reduzidos. Então, isso importa efetivamente na busca de melhores ativos, mais resilientes, aqui pegando carona, quer seja, né, dos ativos já em produção, mas também na otimização de ativos que possam trazer uma pegada carbônica menor e mantendo também um fluxo econômico. Acho que um ponto importante quando a gente fala de transição energética, é um pouco de lugar comum, mas eu acho que a gente não pode ignorar as tipicidades, né, ou as características regionais. Então, eu acho que esse é um ponto importante, não só para as empresas, mas também para todos os stakeholders que estão envolvidos nesses processos, né? A realidade econômica, a realidade arrecadatória e de fluxo de caixa é fundamental para que seja levado em conta também a transição energética. Cada país também, né, tem a sua realidade energética diferente e que podem ajudar ou muitas vezes atrapalhar, né, essa caminhada para a transição energética, e a gente tem um exemplo super contemporâneo, que é a questão da crise hídrica no Brasil. O Brasil, ainda que tem uma matriz energética super limpa, né, baseada em hydro, né, ela tem sofrido também uma nova discussão, tem se colocado à mesa nesse sentido da busca, né, de novos modelos energéticos, né. E aí, trazendo um pouquinho para o Brasil, né, eu acho que é importante, né, e é uma característica da presença da Galp, da Petrogal no Brasil, a gente tem o pré-sal como uma ilha de excelência, né, a gente passou aí pela tempestade, né, o Rodrigo sabe muito bem, de 2020, né, então com um grande teste de estresse para os ativos produtivos, né, e a gente pode dizer que o pré-sal ele teve um comportamento muito bom, quer seja do ponto de vista de emissão carbônica, mas também pela resiliência dos ativos. Então, eu acho que o pré-sal, né, ele é um cluster que já é reconhecido pela sua qualidade, pela excelência financeira e no custo de produção dos ativos, nas questões de emissões carbônicas também, e também pela qualidade do óleo, né, em determinados pontos aqui, a qualidade do óleo de alguns campos inclusive que a Petrogal está incluída, é reconhecida, né, como ambientalmente menos impactante, então também acaba se trazendo oportunidades, né. Um ponto que eu acho importante aqui é que, a despeito, né, se colocando todos esses pontos, disciplina de capital, né, a resiliência do pré-sal, a gente também tem que pensar um pouco nesse contexto, né, nesse diapasão de realidade econômica, um pouco no que seriam os movimentos desejados, né, também para que se mantivesse ou para que se fosse incrementado ou incentivado um cenário econômico, regulatório e tributário, para que se mantivesse a atividade exploratória, para que novas tecnologias fossem
fossem aceleradas, fossem implementadas para que pudesse, né, se manter uma atividade, um cadenciamento das atividades exploratórias para que novos campos, né, a fim de suprir a necessidade energética nesse caminho de transição energética, que pudessem também se manter. E aí acho que como ponto aqui para tentar não estourar muito meu tempo, acho que uma reflexão que eu chamo a todos, né, eu acho que a gente tem um tripé bacana para a gente pensar e refletir, né, eu acho que as energias aqui como um todo, né, elas se combinam e o grande ponto é a aceleração e a busca pela otimização ambiental, mas eu acho que um tripé que a gente deve sempre pensar, né, é a questão dos incentivos, né, que são importantes dados. Então eu pontuo alguns aqui, eu acho que as verbas, né, e o direcionamento das verbas de R&D, de pesquisa e desenvolvimento, são fundamentais no auxílio e têm sido utilizados para isso, são mecanismos de fomento que são fundamentais. Eu acho que o framework regulatório também é importante para que se mantenha, né, um ambiente saudável, econômico aberto, para que as decisões sempre se pautem da melhor forma, econômica e ambientalmente falando, possíveis. E também se pensar um pouco, dentro de um contexto global, como essas emissões carbônicas, né, o famoso carbon tax, vai se inserir dentro de um conceito de incentivo. Então, acho que aqui trouxe muito mais pontos para reflexão, mas a intenção é mostrar que a transição energética é algo complexo, a gente sabe para onde tem que ir, mas o caminho está sendo construído enquanto a gente está o percorrendo. Acho que é isso, Sérgio, te agradeço. Fred, realmente incrível a perspectiva, somente uma empresa internacional com o foco de vocês e a exploração, obviamente, desses aspectos de transição e também da preocupação muito grande com a eficiência e os processos, obviamente, de emissão de carbono no futuro. Queria convidar agora o Rodrigo Alves, ele é CFO da Petrobras, falando um pouquinho, é formado pela Universidade de Minas Gerais, e aí com uma lista extensa de títulos, como MBA pela Getúlio Vargas, CFA, títulos de CPA nos Estados Unidos, ainda com MBA local no Brasil. E o Rodrigo está já desde 2007 na Petrobras, obviamente com toda a carreira e, obviamente, com muito sucesso dentro da área financeira, controlando, obviamente, momentos bons e ruins, digamos assim, mas queria, Rodrigo, por favor, você tem a palavra para falar um pouquinho desses 10 minutos da Petrobras em si e do foco. Obrigado, Sérgio, um prazer, uma honra estar aqui com você, com o Fred, com a Luciana no painel. Acho que essas discussões num momento tão interessante da indústria, eu acho que são de fato oportunidades que a gente consegue debater temas que acho que todos nós temos notícias ótimas e angústias nesse momento, né? Então acho que essa troca de ideias ela é sempre muito valiosa. Acho que o Fred foi bastante feliz na fala dele, abrindo um pouco a perspectiva de que quando a gente fala de transição energética, a gente tem diversas vertentes, né? Assim, às vezes fica, quando a gente pensa, no nosso caso especificamente na indústria de óleo e gás, que a gente pensa em como a atuação da indústria de óleo e gás se dá e se dará no futuro, né? A gente pensa muito, ouve muito falar em diversificação, mas dentro da própria indústria a gente tem uma diversificação interna, né, Fred, que são projetos que conseguem ser mais resilientes, projetos que conseguem ter níveis de emissões muito inferiores, e aí isso acaba trazendo uma gama de solidez para o portfólio das empresas bastante importante, né? Então, acho que, quando penso no case da Petrobras, acho que é interessante comentar que a gente começa o dever de casa da transição energética talvez em 2015, ali 2016, porque eu costumo dizer que você não consegue pensar em diversificação, portfólio, transição energética se você tiver com a corda no pescoço, né? Então, a companhia fez um movimento extremamente importante de desalavancagem ao longo dos últimos 5 anos. Se a gente pensar, a companhia era uma empresa que tinha aí uma dívida superior a 150 bilhões de dólares em 2015, e hoje estamos aí caminhando fortemente para atingir a nossa métrica de topo de 60 bilhões de dólares de endividamento bruto. Então, assim, quase 100 bilhões de dólares a menos de dívida para carregar, eu acho que foi um primeiro passo importante antes de pensar em qualquer coisa, né? Não adianta
não tem muito espaço para pensar em diversificação quando você está com uma conta de 7 bilhões de dólares de juros por ano para pagar e precisa ter o seu portfólio cobrindo isso, né? E aí, claro que uma boa parte dessa trajetória de desalavancagem, de recuperação para uma estrutura de capital ótima da Petrobras, ela passou por algo que é extremamente importante e comum na indústria, que é a gestão de portfólio, né? Quando a gente olha para os planos estratégicos das majors, todas elas estão sempre ali com 10%, 15% das suas fontes de recursos para o futuro vindos de gestão de portfólio. Então, essa reciclagem natural, até acompanhando os próprios ciclos de preço e de estratégias exploratórias da indústria, ela é bastante saudável, né? E aí agora a gente coloca um elemento a mais, que é a gestão de portfólio envolvendo elementos que estão fora do core, vamos dizer assim, do core tradicional da indústria de óleo e gás, né? E aí eu acho que isso traz um desafio bastante importante, né? E aí quando eu penso no cenário da Petrobras inserida nesse contexto, é óbvio que a gente tem toda uma preocupação com a questão da transição energética, e acho que a gente vai falar um pouco disso mais para frente no painel, sobre como a tecnologia tem contribuído nisso. Acho que a Petrobras é uma empresa que esse ano fomos aí, felizmente, mais uma vez premiados na OTC, na conferência de maior renome internacional na área offshore. Então temos aí várias metas ambiciosas de redução de emissão. Anunciamos agora recentemente um programa chamado RefTOP, de eficiência energética na parte de refino, que eu acho que talvez seja hoje um dos nossos grandes desafios, quando a gente pensa no upstream. Na parte de AIP, a Petrobras está hoje no primeiro quartil da indústria em termos de emissão, tem um portfólio bastante competitivo, e aí eu acho que isso traz um desafio adicional nessa discussão de diversificação. Porque quando eu olho hoje para o portfólio que eu tenho em mãos, né, eu tenho um portfólio extremamente resiliente, como o Fred falou muito bem, é uma resiliência dupla, porque é uma resiliência ambiental. Pré-sal é um ativo que, sabidamente, no mercado internacional tem um nível de emissões muito baixo, até pela própria produtividade. São campos que, se a gente pensar que um poço produtor, em alguns campos do pré-sal, equivale a regiões inteiras onshore, né? Então, o que você faz em um poço, você fazia antes em 500 concessões, né? Esse nível de comparação que a gente está falando. Então, isso traz uma resiliência tanto ambiental quanto a preços muito importante, né? Se a gente pensar o cenário que a gente atravessou ano passado, eu acho que, não vou dizer sem precedentes na indústria, porque a indústria já passou por vários cenários difíceis, mas eu diria que talvez dos mais desafiadores, porque acho que foi uma das primeiras vezes que a gente viu uma combinação de choque de preço e demanda ao mesmo tempo. Assim, ninguém sabia muito bem o que aconteceria com a demanda. Se vocês lembrarem ali, né, abril, maio, várias empresas estocando petróleo, dados os preços muito baixos no spot. Então, uma diferença, o WTI nos Estados Unidos chegou a valores negativos, né, mas quando a gente pensa no Brent, uma diferença ali de 20, 30 dólares entre o dated, que é o spot ali do dia, e o Brent de 3 meses, né? Então, todo mundo estocando óleo. E aí, quer dizer, a Petrobras, e aí, óbvio, a Petrogal também, como parceiro importante da Petrobras, atravessa um cenário desse com uma geração de caixa extremamente saudável, com um posicionamento muito bom em relação a seus pares. Isso mostrou o quão resiliente é o portfólio. E quando você vai discutir diversificação, como é que você coloca outros ativos, outros projetos para competir com um portfólio que te dá um nível de retorno tão sólido e que é tão resiliente a preços baixos, né? E aí, quando a gente pensa no cenário futuro, se a gente imaginar que dos cenários mais desafiadores da Agência Internacional de Energia, a gente está falando ali de 50 milhões de barris de demanda, né? Então tem essa coisa de que o petróleo vai sumir, né? Não, o petróleo não vai sumir, né? A gente está falando de 50 milhões de barris de demanda, ainda é bastante coisa, né? Isso a gente está falando ali de projeções para 2050. Se a gente imaginar o que tem de ativos hoje no Brasil, eu acredito que o Brasil consegue ser um player importante ali, com 5% mais, até um pouco dessa oferta mundial, em níveis bastante competitivos, né? Eu lembro de uma frase de um CEO de uma das majors, bastante emblemática, que dizia que ele nunca foi muito bom em prever preços de petróleo, até porque esse não é o trabalho dele, né? Assim, o trabalho dele é conseguir que os custos estivessem posicionados à esquerda da curva, de forma que os projetos sejam rentáveis a qualquer preço, né? Então, acho que é um pouco disso, né? O nosso trabalho não pode ser acertar a bola de cristal de prever preço de petróleo, e sim estar pronto para qualquer preço. E aí, eu acho que quando a gente pensa em termos de posicionamento, o Fred foi bastante feliz. O Brasil está muito bem posicionado em relação a ativos, né? A gente tem o offshore aqui no Sudeste, a gente tem novas fronteiras exploratórias, como Sergipe, Águas Profundas, como a própria
Foz do Amazonas. Então, assim, a gente tem fronteiras exploratórias bastante resilientes, bastante competitivas, e isso traz uma vantagem que a gente consegue ter calma e ter tranquilidade de navegar nesse cenário, né? Eu acho que isso é fundamental. Acho que uma coisa que o Fred colocou e que eu concordo plenamente, e a forma como a gente tem trabalhado isso na Petrobras, a gente tem avançado na agenda ambiental, tem avançado nas nossas métricas, mas ao mesmo tempo a gente é cauteloso e conservador no sentido de quais são os próximos passos, né? A gente não tem pressa de sair fazendo projetos que às vezes não são tão rentáveis, não são tão competitivos em termos de resiliência, e a própria indústria ainda não tem muita segurança de qual é a sua expertise, né? A gente tem que pensar que eu acho que uma coisa que nesse momento é bem importante é a questão da aderência estratégica de cada empresa, né? Quando eu penso numa empresa do porte da Petrobras, e aí, óbvio, as majors também, né, e a própria Galp nesse cenário são bastante similares nesse sentido, são empresas que estão acostumadas a trabalhar com projetos enormes, né, projetos de escala. Então, assim, você pensar numa planta muito pequena, num projeto muito pequeno, numa empresa do porte de uma Petrobras, de uma Galp, de uma Exxon, de uma Chevron, é um desafio, né, porque não são empresas que foram modeladas para coisas pequenas, são empresas que são modeladas para grandes projetos. E aí isso traz um desafio adicional, né, mas a gente tem trabalhado também, em paralelo, na construção de um framework de como é que a gente toma decisões em relação a essa possível diversificação, a esse possível cenário no futuro, né? Eu acho que hoje o principal desafio nosso, e que a gente tem investido tempo nisso, é como é que a gente está pronto para ter critérios claros de como é que a gente toma decisão em relação a projetos que não são o core da indústria, né? E aí, quando a gente pensa que no investimento em relação a esses projetos, é óbvio que a gente está falando de um CAPEX que não pode comprometer o CAPEX do core business. Acho que nenhuma empresa, nem as majors e nem as próprias europeias, que acho que estão um passo à frente em relação a isso, o nível de CAPEX ainda é bastante equilibrado, porque o CAPEX que demanda, né, quando a gente pensa, você olha para o plano estratégico da Petrobras 21-25, a quantidade de unidades que ainda tem para entrar, né, nessa janela de 5 anos, e você projeta que esses ativos vão produzir por 20, 25 anos, a gente está falando que de hoje até 2050, 2060, ali um pouco do horizonte do Acordo de Paris, eu já tenho um desafio enorme, que é fazer o que eu já falei que eu ia fazer, né? Acho que assim, eu acho que esse é um desafio de todos, né? Assim, conseguir entregar o que já está comprometido, né? Não é nada de CAPEX novo, projeto novo, né? Então, eu acho que esse é um pouco do cenário. E acho que, assim, em termos de resiliência de portfólio, acho que era essa a mensagem inicial que eu queria passar. Como eu falei, assim, acho que no nosso caso especificamente, acho que a gente conseguiu fazer o primeiro dever de casa, que foi ter uma estrutura de capital que nos permite pensar nessas coisas, né? Eu até brinquei com o Sérgio recentemente que se a gente estivesse fazendo esse painel há um ano atrás, eu ia falar, Sérgio, assim, deixa eu desalavancar e aí a gente conversa daqui a 1 ano e meio, 2 anos, né? Mas acho que esse foi um primeiro passo importante. Não, perfeito, ótimo, Rodrigo, que visão, outstanding. É incrível, às vezes, como, assim, até no meio financeiro, até de modo geral público, as pessoas não têm muita consciência da profundidade do que a gente está falando, né? Tanto a visão externa da Petrogal, obviamente já participando do momento de transição, por ser europeia, por estar inserido na comunidade europeia, obviamente um pouco mais avançada nisso, mas o que tem de tecnologia empregada, o que tem de eficiência, o que tem de processos, e é uma tecnologia, assim, extremamente avançada, né? A gente fala de pré-sal, como se fosse, agora está na boca do povo, né? Pré-sal. Mas a profundidade que isso atinge, o tipo de verso, o tipo empregado, quanto se desenvolve de R&D, né, de tecnologia no Brasil para chegar nesses níveis. E como falou, a resiliência do portfólio ainda, o petróleo não vai deixar de existir, né? Pode diminuir a demanda, obviamente, mas aí vai determinar os winners, os competidores aqui, vai acontecer uma consolidação de mercado, provavelmente. Nem todos vão poder competir com um cenário futuro de demanda menor em relação à produção atual. Muito bom, muito bom. Agora, depois de falar com gigantes, eu queria convidar a Luciana da Marra, falando também de um universo um pouco menor, tão difícil quanto, né, a produção de petróleo onshore, já com recuperação secundária, recuperação em outros níveis para campos já maduros, mas que traz uma perspectiva extremamente promissora para esse mercado,
em termos de eficiência, tecnologia e todos os fatores que a gente mencionou também. A Luciana, só uma pequena introdução, é formada na Universidade do Rio de Janeiro, tem MBA pela COP, também da UFRJ, já está há 20 anos na indústria de petróleo e é também presidente da ABPIP, que é a Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás. Então, conhecimento de petróleo e, obviamente, tempo de mercado, a Luciana tem de sobra. Então, Luciana, você tem a palavra. Olá a todos, muito bom dia. Prazer estar aqui. Obrigada, muito obrigada pelo convite. O Dutra fez esse convite para mim, eu agradeço muito. Agradeço você, Sérgio, por estar aqui. Também aos colegas de painéis aí, Frederico e Rodrigo. Acho que eles colocaram bastante, né, as questões que cabem aí às majors, né? Então, como cada um no seu quadrado, eu tenho um pouquinho aqui a contribuir da visão das pequenas e médias empresas, né? Então, introduzindo a Marra, né? A Marra, ela é uma empresa sueca, independente, é uma empresa de médio porte e focada em desenvolvimento e produção de campos maduros, né? E exatamente por ter esse foco, as atividades da Marra são todas voltadas para novas tecnologias de recuperação secundária, né? E terciária também. Então, a gente traz essa tecnologia, a Marra trouxe essa tecnologia para o Brasil em meados de 2017, que foi quando iniciou as operações aqui, e com toda essa aplicação, né, de algumas considerações que foram possíveis aqui, injeção de água, injeção de gás, utilização de jet pump, foram bastante as considerações que foram feitas, bem diferentes do que vinha sendo, né? A gente conseguiu um fator de recuperação, aumento de fator de recuperação dos campos, principalmente do campo Thier, que é o que a gente desenvolve hoje, tem mais foco, bem considerável, né? Nós temos aí os dois maiores, em termos de, e se falando de poço, a gente tem os dois maiores produtores do onshore no Brasil. E isso certamente tem muita referência a essas recuperações, né? Essas atividades de recuperações secundárias que a gente aplicou. Então, é muito interessante ouvir né, as majors falando, né, a visão toda voltada para a transição energética e voltada para as questões de ESG, né? E a gente tem colocado bastante, inclusive nas discussões que a gente tem tido aqui no onshore, né, através da ABPIP também, onde se encontram ali todas as independentes do setor, exatamente essa visão, né? Como é que a gente vai colocar para o mercado a visão, então, do petróleo, né? Em se falando tanto de renovável, até onde a gente pode ir, né? Aonde a gente se insere nessa transição energética. E existem muitas eficiências, na verdade, a Marra, né? Especificamente, a gente, ano passado, já fez o relatório de sustentabilidade e entrou aí em todo esse panorama de ESG, e quando a gente começa a focar em entender o que isso significa, a gente entende o quanto de eficiência a gente também pode ganhar com a aplicação de pequenas mudanças ali numa planta que se tem numa planta de produção, né? Exemplos, como você recupera o gás, por exemplo, né? No onshore existem muitos campos onde o óleo é produzido com gás associado, e por muitos e muitos anos o gás foi simplesmente queimado, né? Então a emissão total. Hoje se trata e se fala muito de novas formas de comercialização mesmo desse gás, né? A gente, por exemplo, no campo a gente tem a geração de energia, então a gente tem uma plantazinha de geração de energia que a gente joga direto no grid, e a gente tem também a compressão de gás, a gente tem a reinjeção do que sobra, então a nossa intenção é de zerar realmente a queima. Existem várias tecnologias onde você captura o gás ali do venting, né, aquele que fica no tanque também, você recupera e utiliza ele como fonte, de fato, de energia interna, ao invés de simplesmente deixar a emissão acontecer. Então, eu acredito que para dentro da indústria, né, em um olhar aí específico da indústria do petróleo, para aquelas empresas, né, que são as médias e pequenas, que não vão conseguir de pronto entrar nessa transição, né, o olhar para novas energias renováveis, porque
tem um capital específico, né, determinado, e precisa focar naquilo que tem maior retorno, né? Então, hoje, essas empresas têm, de fato, ativos dentro do seu portfólio voltados para o óleo e gás, mas isso não impede que exista e que aconteça uma eficiência grande em diminuição de emissão de carbono. Então, eu acho que a mensagem aí que a gente, né, como médio e pequena, o que a gente tem para passar é exatamente isso. É uma transição, acho que Frederico colocou muito bem, Rodrigo também. Transição, a palavra já diz, né, é transição, não é de uma hora para outra. A gente está falando de algo que vai acontecer em 50 anos. Então, o que a gente precisa fazer até que se chegue nesse momento é, de fato, tornar as nossas operações o mais eficiente possível. E o ISG, ele tem lá os 3 pilares, as 3 letrinhas, que, na verdade, são pilares que só se ganha em eficiência no fim, né? Não são condições que você simplesmente aplica para demonstrar uma sustentabilidade ou demonstrar uma transparência para o mercado. Ele, de fato, retorna para a empresa em eficiência e em menos custo, porque a partir do momento que você tem esse olhar, você começa a trabalhar em novas tecnologias, em novas formas de se fazer, e isso, de fato, no fim, reduz bastante o custo de uma operação, né? Em se tratando de médias empresas, né? Você imagina num ambiente, um panorama que a gente teve aí de Covid, que o Rodrigo até colocou muito bem em relação a Brent, toda a loucura que a gente teve. Imagina como seria sustentar ativos pequenos, né? Porque o onshore é isso, são ativos pequenos que produzem pouco. Imagina se sustentar num ambiente desse. É impossível se sustentar num ambiente desse sem eficiência, né? Sem eficiência, e a eficiência ela não vem só na aplicação de novas tecnologias, ela vem na melhora de processos, na melhora de gestão. Então, tudo que o ISG coloca em pauta e traz de agenda para a gente, no fim, de fato, vira condições de recuperação, de melhor recuperação e melhor eficiência, e, no fim, melhores índices, melhor retorno para os acionistas, porque, de fato, é para isso que todo mundo trabalha, né? Então, eu acredito que esse pós-desinvestimento, né, esse desinvestimento que Petrobras fez, fazendo lá todo o foco no core dela, corretíssimo em fazer, trouxe para a indústria uma nova possibilidade de mercado, né? O onshore ele tá sendo visto como uma nova, e sendo colocado como quase que uma abertura de mercado novamente, porque ficou por tantos e tantos tempos, né, especificamente com Petrobras, e ali totalmente verticalizada, e hoje a gente tem acesso de fato, a campos ali maduros, onde a gente pode, sim, aplicar fatores de recuperação e melhorar a recuperação secundária e melhorar muito o fator de recuperação desses campos. Especificamente falando em desenvolvimento econômico, um pouquinho, o Frederico colocou isso, e é muito importante fazer essa consideração com relação ao onshore, porque o onshore está em lugares específicos do Brasil, onde o desenvolvimento econômico tem ali várias frentes, né? Várias ainda situações a serem melhoradas. Então, o ambiente, né, quando a gente fala de desenvolver os campos, a gente não está falando só de desenvolvimento de campo, a gente está, de fato, falando de desenvolvimento de uma cadeia como um todo, né? Seja ela a cadeia de fornecedores, seja ela, inclusive, tudo que gira em torno de um campo. Então, existem estudos aí do passado que se diz para cada barril que se produz, você gera mais ou menos uns 30 empregos ali no ambiente onshore. Então, isso faz uma diferença para o desenvolvimento econômico e social também muito grande. Então, a gente não... existe aí, e aí vem também, de novo, o ISG com S, né, de social. Então, nós temos, sim, muito o que acrescentar, a gente tem muito o que devolver, né, de fato, para a sociedade como um todo, para aqueles que estão ali no entorno, e isso é muito válido e muito importante ver que a gente vai ter aí um novo recomeço de mercado, uma nova possibilidade dentro dessa janela aí que ainda teremos de petróleo, e que ainda é um bom tempo para caminhar pela frente. A gente entende que tem bastante coisa para se
para se fazer e colocar de uma forma, de fato, muito mais eficiente para todos. Acho que, em linhas gerais, essa seria a mensagem aí das pequenas e médias independentes da indústria. Ótimo. Muito obrigado, Luciano. Uma perspectiva formidável, né? De novo, é algo que realmente, às vezes, não chega ao grande público, até o público mais qualificado, né? Como esses movimentos, essas pequenas revoluções estão acontecendo no mercado local, né? Eles falam de grande Petrobras, ou das majors, né, das grandes empresas, mas há uma revolução regionalizada, local, onde as comunidades têm um efeito social disso, né? É uma empresa de petróleo, mas com consciência ambiental, com consciência social. É uma evolução extremamente grande, extremamente importante, para que as pessoas entendam que não é o petróleo em si, não é o produto final, mas são todas as adicionalidades que você tem em torno da indústria, né? É isso que é fundamental nesse foco. Aí, eu queria abrir um pouco para algumas perguntas que podem ser interessantes. Por favor, eu vou direcionar, mas fiquem livres para adicionar ou complementar também. Queria primeiro pegar o Rodrigo. Rodrigo, a gente sabe, obviamente, que as parcerias, a Petrobras estabeleceu um sistema de parcerias extremamente bem sucedido. A tecnologia da Petrobras em si não ia ser como empresa somente do ponto de vista técnico altamente qualificado, mas sem as parcerias internacionais não ia poder explorar o pré-sal com tanta eficiência como está fazendo. Isso é um modelo internacional, né? Eu acho que poucas NOCs, as National Oil Companies no mundo, né, aquelas mais estatizadas, as parecidas com o Petrobras, parecidas só no sentido de serem estatais, mas estão há anos-luz atrás porque não estabeleceram o mesmo modelo de parcerias. Isso trouxe o desenvolvimento tecnológico, o aprofundamento social, a preocupação com o meio ambiente. Eu queria que você falasse um pouco mais nesses aspectos, essas preocupações, como as parcerias com grandes oil majors, e todas as grandes mundiais estão no Brasil, além da Petrogal, obviamente, mas todas estão no Brasil, mas como isso tem facilitado e tem aprofundado não só a cultura da própria Petrobras, como o desenvolvimento de tecnologias e de preocupação com o meio ambiente e social. Não, excelente, Sérgio, pergunta. Eu acho que assim, vou começar quando a gente olha para o ESG, vou começar até pelo pilar do D, antes da gente passar pro I, vamos dizer assim, né? Que eu acho que, pensando em qualquer NOC do mundo, a parceria, ela sem nenhuma sombra de dúvida traz, além de, óbvio, de todos os benefícios de compartilhamento do capital, você não coloca só o seu capital, você mitiga risco, você compartilha risco em conjunto, mas traz para as NOCs um quê de governança fundamental. Assim, as empresas trazem, as majors trazem as melhores práticas, e aí, quando a gente pensa nesse ciclo que eu falei um pouco da trajetória da Petrobras de desalavancagem, de recuperação da sua estrutura de capital, mas quando eu penso em governança, uma revolução paralela à que eu falei sobre estrutura de capital aconteceu em termos de melhoria de governança na Petrobras, também nesse mesmo período de 2015, 2016 para cá. E aí é óbvio que a atuação junto com empresas de primeiro nível mundial, como é a Galp, como são as diversas outras que estão aqui no Brasil operando com a gente, traz sempre as melhores práticas, né? E aí quando a gente fala de tecnologia, é claro que quando a gente pensa no pré-sal, a Petrobras tem um nível de expertise muito elevado, mas é uma troca, né? Assim, as empresas têm, quando a gente pensa na agenda de mitigação de emissões, por exemplo, uma boa parte das soluções, ela passa por tecnologia, né? Quando a gente pensa que por exemplo, a gente tem soluções individualizadas, seja para uma unidade de produção, ou seja para um campo específico, cada vez mais a tecnologia vai caminhar para que a gente tenha soluções de portfólio, né? Um exemplo interessante é a tecnologia do HICEP, né, que é a parte de separação de CO2 no solo marítimo, que é uma tecnologia que a gente está aplicando, vamos começar agora a testar no Campo de Mero, e é um exemplo de solução de portfólio e que a presença de parceiros também contribui muito nesse processo, né? Contribui no desenvolvimento da cadeia de fornecedores, especialmente que as empresas têm, e o Fred falou muito bem disso, um nível de R&D muito forte, tem um nível de pesquisa e desenvolvimento muito forte, então isso ajuda as majors como um todo, e aí, claro, a Petrobras competindo e sendo parceira num nível bastante adequado aqui no Brasil. A gente impulsiona a cadeia de fornecedores e consegue desenvolver essas tecnologias
que vão ser as soluções, né? Quando a gente pensa em mitigação de carbono, sem nenhuma dúvida, as soluções de portfólio vão ser sempre muito mais eficientes do que soluções individualizadas ali para cada ativo, né? E aí é óbvio que todo investimento que demanda nessas soluções, também o fato de ter parceria contribui bastante, né? Acaba sendo um investimento que beneficia os parceiros como um todo, né? Então isso acaba sendo uma relação de ganha-ganha. Então, sem dúvida, Sérgio, eu acho que essa troca que existe entre as empresas, e aí estou falando aqui no caso especificamente de mitigação de emissão, mas quando a gente pensa em outros fatores muito relevantes para a indústria, como, por exemplo, o fator de recuperação, descomissionamento, né, quando a gente pensa em abandono, né, o descomissionamento, o Brasil está começando um ciclo forte de descomissionamento que outras empresas já viveram no exterior, né, então tudo isso, essa troca ela é muito importante, né, o descomissionamento já acontece no Mar do Norte há bastante tempo, né, então essa troca, sem dúvida, ela é fundamental e não à toa a Petrobras vem, se você olhar, já há algum tempo, tendo como pilar fundamental a atuação no upstream em parcerias, exatamente porque isso, sem nenhuma dúvida, traz valor para os projetos e essa troca traz valor, e aí, é claro, cada empresa tem a sua especialidade, então essa diversidade de parceiros em diferentes áreas também agrega muito valor, então acho que sem muita dúvida é uma relação de ganha-ganha e que contribui para a indústria como um todo, né? Acho que a gente todo dia aprende e troca muito conhecimento juntos, né? Muito bom, muito bom. Fred, complementando do seu lado, né, como empresa europeia, obviamente inserido num outro contexto, obviamente o contexto é mais global, né, a parceria, a Petrogal é muito importante no Brasil, obviamente, mas tem também interesses em outros lugares do mundo. Então, tem inexoravelmente, nesse processo de transição, tem uma certa pressão embutida nisso, né? Quer por fatores políticos, está inserido na comunidade europeia, né? A mudança de portfólio pode ser um pouco mais presente, buscando já outras fontes, como vocês mencionaram, na Península Ibérica, que é uma península muito desenvolvida, uma região muito desenvolvida em eólicos, em solares. Então, como fazer esse aspecto, né? Porque a gente já vê outras majors europeias, já está, né, como o BP, o Shell, recentemente, no mercado, anunciando, obviamente, não uma radicalização, mas um processo de transição talvez um pouco mais acelerado. A Petrogal ainda, com tantos interesses no Brasil, principalmente uma parceria muito importante com a Petrobras, como é que se pondera, na sua visão, o elemento de transição e a premência dessa transição para renewables mesmo, ao mesmo tempo que é tão importante um portfólio de óleo, com tanta eficiência, com uma fronteira muito importante como a brasileira? Sérgio, muito obrigado, excelente pergunta. E esse é um ponto que eu acho que é fundamental, dentro de um contexto de uma empresa multinacional que tem uma atuação regional europeia e ibérica muito forte, mas também uma presença no Brasil muito forte, a gente sempre leva em conta os contextos em que estamos inseridos. Então, pegando carona aqui, né, que nas brilhantes palavras do Rodrigo, a parceria para a gente, então imagina, né, que não somos operadores, ela, mais do que importante, ela é vital, ela é fundamental se aliar e poder ter, né, operadores, como no caso da Petrobras, que dominam uma tecnologia que permitem ter uma troca, uma dialética riquíssima, né? Então a gente sempre tenta contribuir aqui num papel de não operador, que é o nosso papel primário no Brasil, sempre tenta contribuir com argumentos e com outras visões dentro de um outro contexto. Mas é importante também, dentro dessa multiplicidade geográfica, a gente tem um contexto europeu, como você colocou muito bem. E aí um ponto, ainda que a Galp, né, tem uma presença super relevante no Brasil, e isso é fundamental para o nosso negócio, dentro do contexto europeu, né, a atividade de upstream, ela tem, óbvio, né, para fins de consolidar sua relevância, mas para fins de operações ibéricas, ela tem um peso não tão grande. Então, como uma empresa portuguesa, né, uma empresa ibérica, ela está inserida nesse contexto. Então, aí você tenta, isso que eu acho que é bacana, você tenta sempre reforçar as vocações geográficas. Então, a gente tem, né, a Galp tem dentro de Portugal a sua refinaria, né, a refinaria de Sines, que se pretende, e isso foi um dos pontos de plano estratégico, ser um hub de produção de hidrogênio verde. Então, a gente tem um pipeline muito robusto e a gente pretende, através, né, como hidrogênio verde, né, através de fontes renováveis, né, ter uma produção relevante
de hidrogênio como combustível da Europa, bem como as vocações, né, europeias. Então, acho que o grande desafio aqui está dentro de um contexto, né, matricial, né, da empresa, de levar em conta as vocações geográficas, sociais, acho que foi um ponto fundamental que a Luciana falou, trazer riqueza ao país, trazer riqueza à comunidade, à sociedade, também é ser ambientalmente positivo, é deixar uma pegada positiva. Então, acho que o grande desafio disso, né, é efetivamente ter, dentro de um contexto europeu, uma agenda, né, um atendimento a essa agenda, mas mantendo também esse negócio que é fundamental para a Galp, que é o upstream, principalmente no Brasil, e principalmente vinculado às parcerias que trazem um valor gigantesco. Muito, muito bom. A perspectiva, a gente, é incrível. Como, por mais que você tenha anos e anos nessa área do petróleo, cada discussão dessa é muito gratificante. Os pontos de vista são incríveis. Eu realmente, eu adoro participar disso, mais como aprendizado. Quando eu ouço vocês, eu anoto tudo para aprender um pouquinho mais sobre a indústria. Muito obrigado. E, Luciana, eu queria aproveitar também, a gente tem os minutos finais, mas colocar um pouco a perspectiva e a curiosidade que talvez alguns da audiência tenham em relação à Marra como uma empresa no Brasil, obviamente o que está explorando no Brasil, mas vocês também são uma empresa internacional, vocês têm outras realidades em outros países, né? E a pergunta que eu queria fazer, como é que é a realidade brasileira no que vocês aplicam das novas tecnologias de recuperação secundária ou terciária, vis-à-vis outras realidades em outros países, em outros contextos? Como que o Brasil se insere nisso ou na estratégia da empresa no longo prazo? A Marra tem atividades nos Estados Unidos e atividades também em Oman. Na verdade, iniciando agora um projeto em Oman. É bem diverso, né? Na verdade, assim, quando se trata... É uma empresa sueca, né? Então, você imagina, uma empresa sueca, um grupo canadense, sueco-canadense, lidando diretamente com o Brasil, em ativos pequenos, então... Tem toda a questão regulatória, né? Quando você compara, em termos de tecnologia e aplicação de recuperação, não há o que se falar, é muito próximo um ao outro, se utiliza muito a tecnologia já utilizada, né, em algum lugar para outro. Em termos gerais, políticos e em termos regulatórios, o Brasil não sai na frente, né? A gente tem, de fato, uma dificuldade maior em ser um portfólio aí nos tops de empresas que olham para outros lugares no mundo, né? Apesar de que melhorou bastante a nossa regulamentação, principalmente em relação à ANP em si. A ANP tem tido um olhar muito mais forte para o mercado, no sentido de fato ajudar, né, a constituir um mercado mais sólido, uma regulamentação mais sólida, mas ao mesmo tempo mais célere. Então, eu acho que de uns tempos para cá a gente melhorou bastante, mas em termos de comparação com o resto do mundo, eu acho que a gente ainda tem algumas questões que são dores, né, digamos assim, para Brasil, quando a gente compara aí com o mercado internacional, infelizmente. Perfeito, perfeito. Pessoal, a gente está com quase 5 minutos, algumas considerações finais rápidas de cada parte, antes da gente encerrar o painel. Por favor, Frederico, Rodrigo, Luciana, algumas considerações finais nesse tópico. Só para manter a ordem inicial, Okay. Gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade. Eu acho que são pontos aqui que foram trazidos no painel que são muito relevantes, né? Eu acho que a gente não pode, de novo, né? Acho que algumas das mensagens é que a gente busca, né? O upstream tem buscado, dentro desse contexto, né? Uma resiliência, um desenvolvimento do mercado. Acho que é fundamental a gente ter players qualificados como a gente tem, que têm, né, e levam muito seriamente em conta essa pauta, né? Então, acho que é importante a gente sempre propiciar esse framework regulatório, econômico, aberto, né, saudável, para que a gente tenha players que efetivamente, né, priorizam a inovação através da tecnologia, acho que o Rodrigo falou, e é fundamental a gente ver que, e muitas vezes a gente normaliza, né? Então, imagina uma exploração de pré-sal normalizada, né? Mas é um negócio que é um desafio
brutal, é um negócio gigantesco, então acho que cada vez mais a diferenciação vai ser em pesquisa, né, discussão, desenvolvimento tecnológico. Então acho que fica essa mensagem aqui como fechamento e agradecendo a todos os colegas. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Rodrigo. Excelente. Sérgio, Fred, Luciana, mais uma vez agradecer aí a honra de estar com vocês aqui no painel e o convite. Eu acho que passamos aí eu acabei comentando isso um pouco no início, mas acho que é sempre bom reforçar, né? A gente acabou passando um pouco pela transição energética por diversos aspectos, né? Seja pelo aspecto de resiliência de estrutura de capital e de portfólio, seja pelo aspecto de tecnologia, como a gente falou aqui, de cada vez mais tecnologias que permitam operações mais eficientes, e o Fred lembrou bem, né, quando a gente fala de uma operação que acaba anulando as emissões dela mesma, parece algo simples, né, mas é longe de ser trivial. É uma operação, como o Sérgio também comentou, né, assim, um ativo que está a centenas de quilômetros da costa, com várias pessoas a bordo, é um desafio extremamente complexo em termos de tecnologia. Às vezes a gente simplifica, parece que é um negócio fácil de fazer, né, Fred? Mas está longe de ser isso, né? Então acho que esse é um ponto importante, né? O desafio que as empresas têm de cada vez mais conseguir mitigar as suas operações e ter novas tecnologias que tragam soluções de portfólio para mitigar as suas operações. E um terceiro aspecto que acho que é fundamental, que é parte da transição também, que o Fred abordou muito bem, é a diversificação de produtos, né? Quando a gente pensa, eu acabei não falando isso antes, mas acho que o Sérgio comentou um pouco disso, né? A Petrobras tem trabalhado, por exemplo, no diesel renovável, no próprio bio-QAV, que é também uma forma de você atacar a sua pegada de carbono, tendo produtos que são ambientalmente mais eficientes, né? Então, tem diversas formas e diversas estratégias diferentes. Eu acho que a conclusão que a gente tira um pouco dessa discussão aqui do painel, e que eu acho que se aplica um pouco para a indústria de óleo e gás hoje, é que não tem resposta certa e errada, né? A verdade é que cada empresa tem o seu posicionamento, a sua estratégia, e por mais que sejam diferentes, eu acho que todas têm conseguido ali, de uma forma geral, mostrar para os seus acionistas a geração de valor que vem desse processo, mostrar que estão preocupadas com esse assunto, que são preocupadas em dar retorno para a sociedade, e que esse assunto é um assunto importante para a sociedade. Então, eu acho que a preocupação de todas as empresas, que já existe hoje, já é muito clara, de se posicionar em relação a esse assunto perante a sociedade, também é fundamental. Então, acho que esse é um pouco do que eu tiro da nossa conversa também. Ótimo, muito obrigado. Luciana, suas observações finais? Um pouco a acrescentar aqui depois deles, mas de novo agradecer a vocês, obrigada pelo convite, a participação aqui no painel, agradecer também ao Frederico e ao Rodrigo aí pela companhia. Eu acho que é bem isso, né? Eu acho que o pilar aí que é necessário é de fato a tecnologia, né? A tecnologia vai ajudar e ela se aplica em todas as vertentes, né? Seja em todos os segmentos, seja ele do máximo lá no pré-sal ou no mínimo ali nos campos maduros, né, de recuperação, a tecnologia faz total diferença na cadeia como um todo. E em relação à transição em si, eu acho que o que precisa é de fato se discutir bastante o tema, né? Quanto mais discussão se tem em relação à indústria como um todo, e em todos os entes aí, né? Em todos aqueles que cabem à discussão, acho que precisa se discutir bastante, precisa se discutir no sentido de regionalizar, né? Entender que Brasil é Brasil. É óbvio que a gente olha para o mercado internacional como referência em várias coisas, e precisa mesmo, mas existem situações onde a gente precisa customizar, né? Então, existe essa necessidade de customização no que se cabe à transição energética aí, com relação, num olhar específico para o Brasil em relação à regionalidade do próprio país em si, né? Então, ele é tão grande que mesmo dentro dele, ainda assim, os processos mudam absurdamente em relação a norte-sul, né? Então, eu acho que a gente precisa discutir bastante o tema e discutir num olhar bem Brasil, bem regional também. Perfeito, perfeito. Somente um ponto fundamental aqui, desculpe, acho que o Bruno passou uma pergunta, um dos membros da audiência, e perguntou, e aí eu deixo aberto só uma pergunta final, do ponto de vista de comunicação, né?
com todo o tema de descarbonização sendo o tema foco hoje em dia, com tantos, né, ainda com COP em Glasgow daqui a pouco, no final do ano, e todos os aspectos envolvendo aí a descarbonização, como endereçar o público, ou endereçar melhor tudo que a gente falou aqui, né, do ponto de vista de marketing e de publicação, assim, para o público final? Que estratégia, qual a melhor estratégia de passar a mensagem de que as grandes empresas ou pequenas empresas de óleo e gás estão fazendo um trabalho muito bom também nos seus processos descarbonizando, né? Eu queria lançar essa pergunta geral, alguém que quisesse pegá-la, mas acho que é muito importante, eu não queria deixar de lado, porque é muito importante o processo não só de fazer, como também comunicar, né? E eu acho que é esse o ponto fundamental para que o público, uma maior audiência, soubesse disso, né? Por favor. Não, Fred, sem dúvida, Sérgio. Acho que só se eu puder contribuir aí, passo para o Fred e para a Luciana, assim, eu acho que o primeiro passo, e que eu vejo as empresas preocupadas com isso, é mostrar o como, né? Porque tem muita discussão que a gente chama do greenwashing, né? Assim, as empresas fazem anúncios fortes e depois o como fica um pouco vazio, né? Então eu acho que a gente tem tido essa preocupação de tudo que a gente anuncia, o como vem associado, né? Ainda que é lógico que a gente sabe que não é um como 100% preciso, porque é um momento novo para a indústria, então assim, as empresas não têm todas as respostas ainda, mas eu acho que pelo menos ter parte das respostas e tornar isso público, eu acho que é fundamental. E uma aposta que a gente tem feito, e que eu acho que é bem sucedida já há algum tempo, é mostrar, eu brinquei aqui quando a gente falou de que é simples mitigar a operação de um FPSO, mas a gente tem produzido cada vez mais vídeos mostrando e fazendo referências, né, assim, para mostrar para as pessoas o quão complexo aquilo é, e dar um pouco da magnitude do desafio e como as empresas têm sido bem sucedidas nisso, né? Então eu acho que principalmente quando a gente pensa numa operação offshore, que é algo que às vezes foge ao imaginário popular o quão complexo é, né? Eu acho que mostrar a imagem do que eu acho que vale... Nesse caso, eu acho que a imagem vale 1000 palavras. A gente tem usado isso como estratégia de comunicação para mostrar que é um desafio e que, óbvio, diante desse desafio, a gente, mesmo com esse desafio todo, tem sido bem sucedido. Perfeito. Muito bom. Fred, eu acho, eu só acrescentaria, eu concordo com o Rodrigo, informar e informar, né? Eu acho que a indústria do petróleo, ela, na verdade, como um todo, ela informa pouco, né? A gente fala muito pouco sobre a nossa atividade para o povo em geral, né? Para as pessoas em geral. Então, a gente tem muita noção do que a gente faz dentro do nosso segmento, né? Dentro da nossa cadeia, daquilo que nos cerca, a gente está sempre falando, debatendo muitos temas. Mas para fora, para a sociedade, a gente coloca muito pouco de como as coisas funcionam, né? E quais são os benefícios, na verdade, que se traz essa indústria, que são tantos, né? Então, a gente acaba deixando que a sociedade receba a outra parte, muitas das vezes, né? Que são os impactos ou qualquer situação que aconteça de forma negativa. Então, enquanto a ABPIP, eu posso falar em termos de associação, eu acho que as associações, seja o ABPIP, seja o IBP, têm aí uma força muito grande que precisa fazer valer na passagem de informação. E simplesmente informar sem lado, né, mas simplesmente informar o que o petróleo traz, inclusive histórico, né, o que essa energia substituiu e o que está para vir pela frente com a transição, mas deixar realmente a sociedade mais ciente do que é todo esse processo, do que envolve esse processo, de quanto de investimento que se gera, de quanto de imposto que se paga, de quanto que se traz de volta para a sociedade. Eu acho que isso é essencial, a gente faz pouco, a gente deveria fazer bem mais. Muito bom. Fred? Eu acho que os pontos trazidos pelo Rodrigo e pela Luciana foram perfeitos, concordo integralmente. Acho que, só para não deixar de contribuir com algo, acho que é justamente isso. Eu acho que a crise, né, a crise econômica e a Covid, a pandemia, elas têm trazido uma busca maior pela conscientização social e econômica, e eu acho que é isso, é comunicar, é mostrar o tamanho do gigantismo do
tanto do impacto positivo, né, social, econômico e de governança que essas empresas têm ao investir no país, e nos benefícios são trazidos e no compromisso com essas pautas que são compromissos firmes das empresas. Então, acho que é justamente isso, é comunicar através das associações, esse papel do advocacy, né, esse papel da comunicação vai se tornar cada vez mais fundamental nesse novo contexto. Então, acho que é isso. Perfeito, ótimo. Pessoal, agradeço muito, realmente, de coração, a participação de vocês. Foi, na última hora, foi espetacular. Assim, em pouco tempo, quanto conteúdo a gente tem em discussões como essa. Agradeço muito a participação de todos e, obviamente, espero replicar isso no futuro próximo, porque sei que daqui 6 meses ou 1 ano, no máximo, a gente vai ter muito mais novidades nessa área que é fenomenal, né? É tão essencial para a economia, para a sociedade, mas também fenomenal naquilo que está alcançando e nos objetivos que está realmente se propondo a cumprir. Muito obrigado a todos. Muito bom. Sérgio, deixa eu dar só um recadinho aqui. Bom, obrigada, senhores. Obrigada, Juliana, Frederico, Rodrigo. Obrigada, Sérgio, pela moderação, excelente. Eu quero convidá-los todos para amanhã. Nosso evento para agora, mas volta amanhã. Nós temos salas às 10 e às 11 horas. Teremos painéis aí sobre o desenvolvimento do 5G e as oportunidades de negócios intersetoriais. Nós teremos um painel sobre perspectivas da mobilidade elétrica, desafios da transição energética justa, que é o que nós falamos bastante aqui, e também sobre o tema das perspectivas dos setores de mineração e de químicos. Conto com vocês, até a próxima, nos vemos amanhã. Um abraço. Obrigado, pessoal.